vamos começar porque aí dá tempo da gente trocar ideia no final, de repente, né? Mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Bom, então vamos lá. Aula 19, testemunho. A gente veio de narrativa, então agora testemunho. O que você faz com o que viveu no mundo. A gente começa mais uma aula ao vivo aqui no Zoom. Uma ótima noite para quem está ao vivo e para quem vai chegar depois também no seu tempo. Seja igualmente muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Bernardo Santana, eu sou peregrino, eu sou pai, eu sou professor e eu estou aqui feliz de estar dando essas aulas aqui que são muito caras para mim, né? A gente vem caminhando juntos há bastante tempo nessas aulas, hoje é a aula 19, como eu disse. O valor ou o preço do testemunho, né? Ou seja, o que você faz com o que viveu no mundo. Se você nos acompanha, já percebeu que existe uma progressão nesse nosso caminho, né? Que a gente está encontrando aqui, que isso não é aleatório. Então, a gente pegando um ganchozinho aqui para quem chegou há pouco tempo, né? Assim, a gente começou nos pés, no concreto, né? No planejamento, nos primeiros passos. A gente foi aprofundando um pouco mais e aí a gente conversou sobre o medo, o horizonte, o ritmo, o silêncio, o desapego. A gente atravessou um pouco o tempo com as aulas do retorno, da integração e as duas do vazio, que foi até uma sugestão primeiro da Daisy aqui, o pessoal curtiu na hora, né? Da gente fazer uma segunda sobre o vazio. E na última aula a gente chegou à narrativa. O que que a gente faz com o que vivemos quando começamos a dar forma e sentido à experiência, né? A gente contrapôs essa coisa da coisa do, do contar e do narrar, né? A gente falou um pouco a respeito disso. Então, o que que a gente faz com o que a gente viveu quando a gente começa a dar forma, né? Começa a dar sentido a essa experiência. Então, por isso a gente chamou de narrar, né? E aí eu convido vocês a darem mais um passo comigo nesse rumo, porque narrar para si mesmo é apenas metade desse gesto. Existe um momento em que o que foi vivido, elaborado e narrado, ele precisa entrar no mundo. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: não adianta, Bernardo, você escrever poemas e colocar dentro da sua gaveta. Olha só. E isso me marcou profundamente. Então eu lembrei disso na hora que eu estava escrevendo essa aula aqui. Porque é o seguinte, precisa ser colocado em circulação, né? Precisa chegar nesse outro. E esse momento tem um nome e a gente vai chamar, né? A gente vai falar hoje de testemunho. Vocês sabem, eu gosto de começar pela palavra e testemunho vem do latim testimônio, que vem de testes, que é justamente a testemunha, aquela que teve presente, que viu, na origem do latim, é como se fosse uma terceira pessoa que viveu o suficiente para poder dizer, ah, eu sei porque eu estava lá, né? Mas tem uma camada mais funda ainda. Em grego, a palavra para testemunha é martis, de onde vem martíria, que é o ato de testemunhar, e de martíria vem mártir. Olha que interessante isso. Então perceba o que que isso significa. A mesma palavra que a gente usa para testemunho, né, gerou ao longo desses séculos a palavra para aquele que dá vida pelo que acredita. Olha só. Isso não é um acidente, né? Porque na origem do conceito, testemunhar sempre implicou um preço, sempre exigiu que algo fosse colocado em jogo, posto em jogo ali. Então, guardar a experiência para si é muito seguro, né? Quando eu escrevo o meu poema e eu coloco ele dentro da gaveta, tá fácil, né? Só tem a minha opinião a respeito daquilo que foi redigido, né? Agora, trazê-la ao mundo, isso tem um custo. E é onde a gente diferencia valor e preço. Qual que é o valor das coisas?
e qual que é o preço que se paga por elas. São coisas diferentes. Nem sempre essa balança é fiel, né? Por isso que nem tudo que é vivido de valor é passado para frente. Às vezes o preço a se pagar é alto demais. Se a gente for pensar, eu até estou saindo um pouco da aula aqui, mas se a gente for pensar nos 12 discípulos de Cristo, né? O preço que cada um pagou, se vocês derem um Google, é inacreditável o que cada um pagou para poder afirmar a fé e dizer: não, eu acredito porque eu sei, porque eu vi, porque é assim mesmo e tal. Então, o testemunho, o que a gente chama de testemunho de fé, todos eles pagaram com a vida e a maioria de forma drástica, inclusive, né? Então, isso é muito, muito doido isso. Eu acho que eu posso dizer isso, né? Então, às vezes o preço que se paga, como eu disse, é alto demais. E eu acho que a gente tem que parar para refletir a respeito disso, né? E eu acho que é aí que entra essa coisa. Eu devo guardar ou eu devo compartilhar uma coisa que é muito própria, que é muito pessoal, que é muito, muito importante, que tem muito valor, né? Então, essa tensão, né, entre guardar e compartilhar não é nova, ela atravessa séculos de pensamento espiritual, de pensamento filosófico e cultural. Na tradição cristã primitiva, havia os contemplativos do deserto, homens e mulheres que, depois de profundas experiências interiores, escolheram o silêncio absoluto, guardaram. E há uma beleza genuína nisso, né? Nem toda experiência sagrada ela precisa ser nomeada. Algumas coisas elas se preservam precisamente no silêncio. Eu tomo a liberdade para compartilhar com vocês uma angústia que foi minha em 2013. A Ana, que está aqui do meu lado trabalhando ainda, ela é testemunha e pode dizer. Quando eu voltei do caminho do Vaticano a Santiago de Compostela, eu vim inclinado ao monastério. No entanto, eu refletindo muito sobre isso, eu mesmo disse a ela, e aí me perdoem os clérigos ou os monásticos, né, que possam possivelmente ver essa aula no YouTube, é fácil ser monge no monastério. Foi isso que a conclusão que eu cheguei e falei com ela. Difícil é ser monge no dia a dia, com o trânsito, com o trabalho, com o filho para criar, com a conta para pagar, né? Então, essa reflexão passou por mim pensando nisso, em valor e preço. Eu escolhi o retorno, sabendo que eu, de alguma maneira, eu ia pagar um preço alto por isso. Eu sabia que existe uma corrente que vive a experiência sagrada e guarda para si, e aqui eu escolhi uma outra corrente que é igualmente poderosa, mas que é diferente, que escolhe o retorno, né? Na alegoria que é mais famosa e fundante da filosofia ocidental, o Platão, ele, na alegoria da caverna, que todo mundo conhece, nos apresenta o filósofo que, depois de sair das sombras e contemplar a luz do sol, ele se depara com uma escolha: ficar na claridade ou ele tem que descer de volta à caverna, onde os outros ainda vivem acorrentados, vendo apenas sombras na parede, né? E o que o Platão ele não diz explicitamente, mas ele deixa subentendido com muita clareza, é, é o que acontece com quem desce. Os prisioneiros, ao verem alguém que fala de uma realidade que eles não conhecem, qual que é a primeira coisa que eles tendem a fazer? Resistir, a desconfiar, às vezes até a atacar. Há muitos que matam o mensageiro, vocês já ouviram esse termo, mata o mensageiro. Diz assim, a pessoa vem dar uma notícia que é tão ruim, em vez de você ficar com raiva da notícia, você fica com raiva de quem deu a notícia. Isso acontece muito, né? Nas famílias, então isso acontece demais, é engraçado isso. Ou no trabalho, enfim, essas coisas todas, né? Enfim, isso é uma coisa conhecida e clássica, né? Que é significar culpar, punir ou atacar a pessoa que transmite essa notícia desagradável em vez de lidar com o problema real. Às vezes é mais fácil até do que lidar com o problema real. Sócrates, por exemplo, desceu e foi condenado à morte. Testemunhar é descer.
sabendo que pode custar, sabendo que isso pode ter um preço muito caro, né? E aí vamos falar sobre a parábola dos talentos. Existe uma história que é muito conhecida no Evangelho de Mateus, que quanto mais eu revisito, mais me parece uma chave para isso que a gente está falando aqui, né? Um homem, antes de partir em viagem, chama três servos e distribui três talentos entre eles. A maior unidade monetária da época, talento, né? Ao primeiro dá 5 talentos, ao segundo, 2, ao terceiro, 1. E aí depois ele parte. E quando ele volta, ele pede as contas. O primeiro investiu os 5, devolveu 10. O segundo fez o mesmo com os 2 e devolveu 4. E o terceiro cavou um buraco no chão, enterrou o seu talento e devolveu o talento intacto. E aí ele vai se explicar. Ah, eu tinha medo. Eu não queria perder o que eu havia recebido, então eu achei mais seguro guardar. Olha só. A resposta do Senhor ao terceiro servo é surpreendente pela dureza, né? Servo mau e preguiçoso é o que está lá na Bíblia, né? E o talento que ele havia guardado com tanto cuidado foi tirado dele e dado ao que já tinha mais, ao que fez mais, lucrou mais, vamos dizer assim, né? Então agora perceba o que está acontecendo nessa parábola. O terceiro servo, ele não roubou o talento, ele não o desperdiçou com alguma frivolidade, alguma coisa assim. Ele não fez nada de errado no sentido convencional. Ele guardou, ele devolveu exatamente aquilo que ele recebeu. E ainda assim, ele foi condenado. Por quê? Porque guardar, quando o gesto pedido é a circulação, é um tipo de forma de traição. Não ao Senhor, mas a si mesmo, ao propósito do dom, ao propósito do bem, né? O bem do outro, o bem de todos, né? Então não é por acaso que a palavra talento, que começou como essa unidade monetária, se transformou ao longo dos séculos na palavra que a gente usa para designar um dom, uma capacidade, um chamado. Olha que interessante. A língua guardou a memória dessa parábola, e a parábola nos diz o seguinte: dons não foram dados para ser enterrados. Então, o que o meu professor estava me dizendo na aula era o seguinte: poesia não foi feita para ficar dentro da gaveta, né? Isso é muito bacana. Então, testemunho é o que é o testemunho? É a recusa de enterrar, é entrar na caverna para abrir os olhos dos demais. E aí a gente chega no seguinte: o testemunho ele tem um preço. E isso é filosófico, não é contábil. No budismo existe a figura do Bodhisattva, aquele que depois de acumular a sabedoria e mérito suficiente para entrar no nirvana, para sair do ciclo do sofrimento, o que ele faz? Ele faz um voto. Um voto que a mim sempre me pareceu mais radical de todos os gestos espirituais. O Bodhisattva escolhe não entrar, escolhe permanecer no mundo, voltando vez após vez, até que todos os seres sejam liberados. É como se ele decidisse: não, eu tenho que entrar na caverna, né? Eu tenho que abrir os olhos das outras pessoas. Em vez de eu ir para o monastério, eu tenho que ficar aqui no trânsito, cuidando do menino, tal, essa coisa toda, né? Agora percebe o que isso implica. O Bodhisattva não flutua acima do mundo num estado de graça imune às suas leis. Ou seja, ele não está encerrado no monastério. Ele permanece nesse mundo, com tudo aquilo que o mundo exige que ele viva, com as suas necessidades, com as suas fricções, com os seus custos, com as suas dores, né? O Clóvis de Barros Filho fala um negócio até interessante. Ele fala assim: o mundo não dá tréguas. Eu acho isso ótimo, né? Quer dizer o seguinte: viver para os outros não é viver fora da realidade, é viver dentro dela com mais intensidade do que qualquer outro. E a tradição bíblica, que raramente é tão direta quanto aqui, diz algo que eu acho que vale guardar. O operário é digno do seu salário. O operário é digno do seu salário. Está em Lucas 10,
versículo 7. Jesus, ao enviar os seus discípulos para testemunhar, não lhes diz para viver do ar, diz que aceitasse o sustento de quem os recebesse, porque quem dedica a vida ao serviço não se torna imune à vida, apenas escolhe habitar essa vida de uma outra forma. Então, há pessoas que há anos, há décadas, dedicam o que têm, tempo, estudo, presença, afeto, a acompanhar os peregrinos que limpam o banheiro de albergue, que carregam mochilas, que servem de guias, que constroem comunidades, que, como eu, dão aulas gratuitas, criam metodologias, gravam podcasts. O podcast é o caminho mesmo. Não sei se todos aqui conhecem. Sou o primeiro a falar de peregrinação desde janeiro de 2020. Não sei se vocês sabiam disso. Há quem organize encontros, quem responda mensagens, que abrem mão de outros caminhos para permanecer nesse. E que, a certa altura, precisam de encontrar formas para sustentar essa dedicação. Porque, assim como eu, tem filho para criar, tem aluguel, tem prestação, tem conta de luz, porque é gente de carne e osso. Então, é, é, é colocar na balança o valor e colocar na balança o preço. Essa também é a minha própria história, né? E quem é mais próximo sabe disso. A Associação Caminhos, os encontros que durante anos a gente fez no auditório da Tonos, e por aí vai, né? E a minha filha pequena, que cresce ao lado disso tudo, observando isso, ela, ela vê, ela percebe isso, né? E assim, isso não é justificativo, isso é um testemunho. É a vida real de quem escolhe descer a caverna e saber que vai colocar na balança, de alguma maneira, o valor e o preço, né? O que não é testemunho? Eu gostaria de fazer até uma distinção que eu acho que precisa ser feita com muito cuidado, porque ela é sutil, mas eu acho que ela é decisiva. Explorar o sagrado é uma coisa, agora viver para o sagrado é outra coisa diferente, né? A Deise, que eu acompanho há muito tempo nos estudos dela, é, ela sabe muito bem do que eu estou falando, né? E a diferença, ela não está no dinheiro, ela está na direção desse gesto. Ela está na pergunta: de onde isso vem? De mim eu posso dizer, da nossa parte, né, da minha e da Ana, vem do amor, da vontade genuína de fazer chegar ao outro o que foi vivido, o que foi aprendido, o que nos custou, o tanto de estudo que a gente faz aqui, o tanto que a gente demora para escrever cada roteiro, reler 3 vezes, enfim. Agora, existe também quem se utilize disso para se aproveitar da instrumentalização de uma experiência alheia para um benefício próprio sem uma entrega real. Então, essa distinção, quem tem a clareza no coração, eu acho que reconhece bem. Quem julga o primeiro pelo critério do segundo, eu acho que está ele próprio falhando como testemunha, porque não está vendo o que tem diante de si, entende? E eu acho que está vendo, no fundo, a sombra na parede da caverna. É como se estivesse matando o mensageiro, né? Então, eu acredito que testemunhar exige de quem recebe o testemunho, que o testemunho também faça, de alguma maneira, um esforço para que a pessoa veja esse testemunho, porque senão acho que não adianta nada. E falando do peregrino e o seu testemunho, chegando no caminho, porque o que acontece é que as pessoas vão, as pessoas têm as experiências, e as pessoas têm uma poesia para colocar na gaveta ou para passar para frente. E aí isso, é aí que eu queria chegar, né? O cerne de tudo isso, que é? Você, né? Quem vai fazer o caminho, quem faz o caminho, quem já fez o caminho, ou quem já viveu uma experiência, independente do caminho, que seja uma experiência marcante de fé, do sagrado, do encontro com o divino e por aí vai, né? Porque essa aula ok, ela passa por mim porque eu trabalho com isso, né? Mas essa aula não é sobre mim, né? Nem sobre quem acompanha peregrinos. É sobre todos nós que estamos nesse processo, né? Eu não estou falando de fazer um curso ou escrever um livro, eu estou falando de algo que é muito mais simples e muito mais exigente, né?
Eu estou falando da conversa com um amigo que está no limiar de uma decisão difícil, que precisa ouvir de alguém aquilo porque essa pessoa já atravessou alguma coisa parecida. Eu estou falando de um filho que vai crescer vendo o pai ou a mãe viver de uma certa forma. Isso já é testemunho. Eu estou falando da palavra que você ainda não disse, porque tem medo de que não chegue direito na pessoa, né? De que às vezes seja mal interpretada. Quantas e quantas vezes, né? A gente tem uma coisa muito importante para dizer, né? Caiu uma ficha, por exemplo, aí você fala assim, quer saber? Eu acho que eu não vou falar isso não, porque a pessoa vai interpretar de uma maneira diferente, vai achar que eu estou, né? Quantas vezes isso não acontece com a gente? Né? Então, eu acho que a gente tem medo de que isso custe mais do que a gente está disposto a pagar. Por isso essa relação do preço e do valor das coisas, né? Não tem muitas vezes que a gente escolhe ficar calado a pagar o preço da gente ser mal interpretado? Eu acho que isso é comum, né? Eu, pelo menos, já vivi isso várias vezes. Então, eu acho que a gente precisa nos lembrar que o terceiro servo, ele enterrou o talento por medo, não por maldade. E a pergunta que fica não é sobre guardar ou compartilhar. É assim, de onde vem esse gesto? Porque guardar por ser humildade ou por ser medo disfarçado de prudência é uma coisa, né? E compartilhar pode ser generosidade ou pode ser vaidade disfarçada de serviço. Eu tenho muitos amigos, inclusive, que trabalham com voluntariado e recorrentemente me falam que recebem mensagens do tipo: ah, se fosse voluntariado mesmo, tinha que fazer em silêncio, como se a gente não soubesse que o exemplo arrasta, né? Não existe esse dito, o exemplo arrasta. Às vezes você pode falar 1000 vezes, só que quando você vê fazendo, quem já criou um filho sabe como é que acontece. Você pode falar 1000 vezes, no entanto, se você faz aquilo, cara, o menino vai, né? Ou a menina vai. Agora, se você só fala, então assim, por isso que por exemplo, quando a gente entra nessas discussões, eu com esses meus amigos que trabalham muito voluntariado, então, vou até citar, por exemplo, o tio Flávio, que é um dos caras que mais faz voluntariado em Minas Gerais. Ele tem assim, eu não sei nem quantas coisas de voluntariado tem ao redor dele que ele ajuda. Ele sempre me chama para falar em presídio, essas coisas todas e tal. E ele já comentou comigo assim, Bernardo, tem hora que a gente coloca, sempre tem um comentário assim, ah, mas se fosse voluntariado mesmo, tinha que ficar em silêncio. Olha que coisa. Como se a pessoa não compreendesse que no momento que você vai e divulga esse tipo de coisa, você está inspirando outras pessoas. Agora, que você vai pensar mais? No valor da inspiração daquilo que você fez ou no preço de você ser mal interpretado por outras pessoas? Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que às vezes é sutil, em alguns casos é até perigoso, só que se é um dom, tem que ser compartilhado, né? Se é um dom, tem que ser compartilhado. O testemunho verdadeiro, ele começa quando você consegue responder essa pergunta, eu acho, com muita honestidade. De onde vem esse gesto? Porque na hora que você responde isso, eu acho que fica tudo muito claro. Tem um livro que eu nem li ainda, mas eu estava procurando algumas referências a respeito desse negócio. Eu sou muito afim de ler esse livro, mas eu ainda não consegui ler. Os Irmãos Karamazov. Tem uma citação nele que eu sempre achei bonita, que eu já conhecia a citação, mas eu ainda não li o livro. Amar na ação é uma coisa áspera e assustadora comparada ao amor nos sonhos. Bonito, né? Amar na ação é uma coisa áspera e assustadora comparada ao amor nos sonhos. Testemunho é o amor em ação. E sim, é áspero, é assustador, custa algo, tem um preço, mas é o que transforma a experiência em presença, em valor real e valor coletivo, né? Ou seja, a narrativa transformada em encontro. Voltando na aula passada, né? É assim que a narrativa vira um encontro, a partir do testemunho. Então, eu deixo cada um de vocês hoje aí com a pergunta: o que a gente viveu
no caminho ou fora dele, que ainda está dentro da gaveta, ou ainda está enterrado, né? E qual que é o preço que a gente vai pagar ou pode pagar por desenterrar? Será que esse preço é mais alto do que o valor? Ou o valor ainda é mais alto do que o preço a ser pago? Então, não precisa responder agora, fica cada um para a gente meditar a respeito disso, porque eu acho que é uma meditação filosófica que às vezes pode ser importante. E, por hoje, é, é o que eu tinha para trazer para a gente aqui. Eu espero que vocês tenham percebido a costura da aula passada aí para chegar nessa de hoje aí, e eu gostaria de ouvir vocês, se vocês puderem. Nossa, Bernardo, eu tô chegando hoje aqui, né? Mas eu Bom sempre mesmo. te acompanho pelo Instagram, né? E assim, eu tenho um sonho de fazer o caminho, não fiz ainda, né? É, já fazem uns 15 anos, né? E agora eu tô me programando pro ano que vem. Mas, assim, sobre a tua aula, meu Deus, que aula! Curtiu? Eu fui anotando aqui, assim, porque eu achei, assim, incrível, sabe? Achei incrível, Coisa boa. né? Como, como que uma palavra, né, testemunho pode abrir tanto para a gente, sabe? Para pensar, né, sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo aqui mesmo, nesse mundo, né? É verdade, é verdade, é verdade. Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer de carteirinha, vamos dizer assim, é o seguinte: você já deu o seu primeiro passo, você já está no caminho. Isso eu estou falando assim, Sim, eu falo e eu fico até arrepiado, porque eu já falei isso para muitos peregrinos quando eu senti que, que já tinha dado o primeiro passo. E o fato de você estar aqui hoje, você abriu esse sonho e tirou ele da gaveta. sim. E eu tô emocionada Olha, também. eu vou te dizer Eu o tô, seguinte, olha, você sabe o que que você vai fazer? Você sabe o que que você vai fazer? Eu vou te dar uma sugestão. Marca uma data. E essa data vai chegar. Marca essa data. Escreve essa data. Se você quiser uma sugestão, posso até te sugerir. Escreve essa data e essa data vai chegar. E você vai trabalhar agora, todos os dias, vai ser um passo em direção a esse caminho que você tem um sonho que você vai fazer. Você acabou de abrir a gaveta, o fato de você estar aqui nessa aula hoje, você abriu a sua gaveta e colocou isso para fora. E você vai ver que o preço que você vai pagar é muito pequeno perto do valor que tem você tirar esse sonho da sua gaveta. que coisa, tô emocionada. Sim, tô com meus olhos marejados aqui. Obrigada, tá? Que aula. Eu que agradeço, meu filho. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz com isso. E assim, isso, isso não é novo para nós. A gente já, graças a Deus, a gente já teve a oportunidade de encontrar com muita gente que às vezes ia numa reunião de peregrino, lá atrás, quando a gente começou, a gente às vezes ia numa reunião de peregrino, eu tenho vontade, mas eu vim mais de curiosidade e tal, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes você tinha que pegar essa pessoa pela mão e falar assim, aqui, vamos, marca a data. Marca a data e vai chegar. E quando você marca, chega. Quando você marca, chega. Senão a gente fica só no encanto. O caminho ideal, como o próprio nome diz, eu sou uma pessoa da palavra. Você vai se ver, todas as aulas vão sempre partir pela palavra. Eu sou um homem da palavra. O caminho ideal, como o próprio nome diz, está no mundo das ideias. Não existe caminho ideal.
assim como não existe marido ideal, não existe mulher ideal, esposa ideal, nada ideal. Ideal é o que está no mundo das ideias. O nome já diz e a gente se engana, né? O que é real? O real é a data que você escreveu no papel aí, que eu vi que você escreveu. E é isso. E é isso. Essa é a real. E agora nós vamos trabalhar em cima dela. Você vai dar um passo de cada vez. E o caminho é feito dessa maneira, um passo de cada vez. Igual o Paulo, que agora já está organizando para ir. Sempre teve essa vontade, né, Paulo? Sim, sim. Agora, Que como bom você que falou, você, que o que bom que você você falou veio. para ela, o que ele falou para você hoje, Márcio, ele falou para mim, né? O seu caminho já começou. É, Então, quando a gente toma decisão e começa a correr atrás das coisas, já é o processo do caminho. E você vai lá, vai, volte e testemunhe. Testemunhe, liga aquele botãozinho do, né? é, Se, né? Porque vão falar, porque hoje a gente pode eu falar faço parte foda-se, não tem problema não. né, liga o foda-se, liga o foda-se que vão falar, mas hoje eu estou sendo muito cobrado pelo mentor que eu faço parte da comunidade que eu faço parte, ele cobra muita gente posicionamento nosso no digital, né? Do Uhum. lado profissional, né? Que a gente tem que aparecer, a gente tem que mostrar, a gente tem que se posicionar. E aí isso atrai coisas ruins também, né? Porque tem pessoas que não conseguem conviver com opinião contrária. Não, Então a gente tem que realmente ligar o foda-se mesmo e fazer o que a gente acha correto, o que a gente acredita, né? Dos nossos valores e sem se importar com o que os outros vão falar. é isso, é isso. A gente ter uma retidão, uma certeza, é o perguntar de onde vem o gesto, né? É isso. Você sabe de onde vem o gesto, então não importa o que os outros falam. É o que eu É, tento passar para minha filha de 6 anos é, que fica o resto da é, vida tentando aprender isso. e o professor fala assim, é, como é que é a palavra que ele usa? Se você, assim, eu não estou lembrando da palavra exata aqui agora, mas assim, a gente tem que ter o hater. Se a gente tiver o hater, é porque nós estamos no caminho certo. É Então, isso. assim, Nós ele, estamos começando a aparecer. ele fala muito assim, no sentido da minha profissão, eu sou dentista, né? Então, ele diz que tem muita gente hoje na internet falando um monte de bobagem e se dando bem, falando um monte de bobagem, por culpa nossa, que tem valores corretos, que faz a coisa correta, mas não mostra, não fala, não aparece. Porque deixa dentro da gaveta. Porque deixa o talento dentro da gaveta, exatamente. Então, tem que botar isso para fora, tem que botar isso para fora, tem que aparecer, aí vai receber pedrada, tal, mas deixa para lá. Está correto, os princípios são, os valores são corretos, a ciência está à frente do que a gente está falando, então, bola para frente. Não É, tenha medo. muito bem, cara. É isso aí. Quer contribuir aí, Cláudia? Eu faço até uma referência também, rapidamente, que eu sempre, quando me perguntam assim, criar filho é muito difícil, né? Como que a gente faz para criar filhos quando alguém está grávida, ou uma amiga minha que vai ter filho? Eu falo assim, gente, a primeira coisa que eu acho assim, que eu apliquei na minha vida, que eu acho que filho precisa, é que nós sejamos referência deles, É isso aí. sabe? Porque se você fica bu, 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 bu todo dia, vai dar briga, vai dar, né, embates e tal. E aí, na maioria das vezes, até tem isso, né, durante a puberdade, a adolescência, né, porque é um momento de afastar para depois retornar ao ninho, os filhos, né? Mas eles vão sempre lembrar, sabe? O meu pai falava isso, o meu pai agia assim, a minha mãe falava isso, a minha mãe agia assim. Quantas vezes a gente não escuta isso de algumas pessoas e nós mesmos, né? É claro. Quando você olha o seu caminho, né? O que você trilhou, você vai encontrar muito da referência dos seus pais. Claro. É isso aí. É É isso o aí. seu testemunho, é o testemunho que a gente pode deixar para os filhos.
é a sua, sabe, é a sua, é o seu, a sua contribuição. É uma palavra que está em desuso hoje em dia, né, Deise? Conduta. Isso, As pessoas não isso, sabem mais o que é essa palavra. Eu fico indignado, eu fico triste. Conduta. Parece que é. isso, Ah, não, não está na moda. Aí não pode falar. não. E aí, quando você, né, é a referência dos seus filhos com valores diferentes do que eles estão vendo lá fora, aí gera um pandemônio em casa, né? Um pandemônio. É isso. É isso. Não Desculpa, sei. Cláudia, te Não, atropelei. não sei nem se vai dar tempo. Assim, eu ia falar, eu ia perguntar ao Bé sobre o que é o divino para ele, quando ele começou a falar, mas à medida que o vídeo foi terminando, eu entendi completamente. Assim, não sei se entendi certo, mas eu percebi o divino na fala. Coisa. E aproveitando a sua fala, Daisy, eu me divorciei com as minhas filhas com 6 e 8 anos, e a fase que eu mais me apaixonei de viver com elas foi a adolescência. E quando elas começaram a entrar na fase do namoro e tal, que elas começaram a querer saber mesmo sobre o porquê do divórcio, o que que aconteceu ali e tal, eu falava excesso de amor, porque eu acredito